Eu sou o Luiz Pereira, eu estou há 12 anos na doutrina, eu trabalho nos Samaritanos, é a minha casa de origem, mas eu também tenho. Os Samaritanos ficam na Santa Cecília, mas eu também participo da Casa Renovar, que tem o Eduardo Miyashiro, né, enfim, a Cida, a Leda, enfim. Então, atualmente eu estou participando de duas casas. Já dou, faço exposições já há uns 4 anos e é sempre com muito prazer, né, que eu preparo as aulas e que eu venho ministrar, trazer reflexões e informações sobre essa escola que é renovadora, transformadora de espíritos. É uma oportunidade, é um privilégio que eu tenho de fazer isso. Então eu faço com muito prazer. Quase todas as minhas noites estão ocupadas, né, pela causa da nossa doutrina, pela expansão da nossa doutrina. E eu faço isso, eu me coloco disponível porque acho que é o mínimo que eu posso fazer para devolver para o universo o muito que eu tenho, né, de bênçãos em minha vida. Então vamos lá. A aula de hoje, né, nós vamos falar sobre um período da vida de Jesus muito pouco conhecida, porque a Bíblia, os livros canônicos, né, os livros que fazem parte do Novo Testamento pouco falam, que é a infância e juventude de Jesus. Eu vou colocar alguns tópicos, algumas coisas que podem de repente abalar a fé de alguém, a crença de alguém, mas até alguém pode pensar que estou diminuindo Jesus, mas pelo contrário, vou estar, na verdade, destacando, né, o que este homem, o que esse espírito, quando encarnou como homem neste plano, fez. É que, como o Kardec nos colocou, a nossa doutrina precisa crescer, precisa se expandir, mas ela precisa encarar a ciência de frente. Ela não pode ter receio em encarar o que a arqueologia, o que o estudo bíblico, que a teologia, que a exege nos traz de informação sobre a Bíblia. E é nesse aspecto que eu vou tocar, sendo que no final eu vou ressaltar alguns valores que Jesus deixou bem claro em sua passagem que nós devemos perseguir. Eu falo bastante, eu trago muita informação, tá? Então eu não vou ficar perguntando se alguém entendeu ou se alguém quer fazer pergunta. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e fazer, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Luiz, como se permitiu, deixa eu aqui fazer uma pergunta. Sim. Apenas que o Netflix lançou um filme que chama The Young Messiah, que fala sobre a juventude de Jesus, que é até interessante. Talvez algumas pessoas estejam interessadas. Eu não conheço. Coloca no chat essa informação. Depois eu coloco. O Jovem Messias, né? É em português. Tá na Netflix. Mas é interessante, porque o filme foi muito bem feito. Eu não sei quem produziu, mas está lá, acho que é uma produção da Netflix. Tá bom. Mas desculpa a interrupção. Foi relevante a sua interrupção. Vamos lá. Uhum. Então eu vou compartilhar aqui. Todos veem o slide? Bem, então vamos lá. Então é a aula 16, né? Nós vamos discutir a infância e juventude de Jesus. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que tem dois Jesus, o Jesus histórico e o Jesus mitológico, o Jesus da fé, o Jesus da religião. Inclusive eu coloquei aí duas percepções diferentes, né, do rosto de Jesus. Então a gente tem à nossa direita a visão de Jesus
como um homem europeu, de olhos claros, cabelos claros, né, pele branca, enfim. E nós temos a visão à nossa esquerda de um homem moreno, um cabelo negro, os olhos negros. De acordo com a ciência, provavelmente Jesus tinha, né, a aparência que está à esquerda, e não a aparência que normalmente nós vemos hoje na internet, ou em livros, ou até em filmes, com essa aparência de Jesus mais caucasiana. Isso, de fato, pouco importa, né? A aparência que Jesus tinha. Se ele era um homem baixo, alto, gordo, magro, enfim, aparência física, né, não é o que Jesus era de fato. Nós temos que lembrar que todos nós somos espíritos, sem exceção, e estamos encarnados num corpo, né, numa máquina biológica para nos manifestarmos na matéria. Mas nós não somos essa matéria, nós somos espíritos que temos um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Quem tem fome é o corpo e não o espírito. Quem tem sono é o corpo e não o espírito. Quem precisa descansar é o corpo e não o espírito. E nós, né, costumamos confundir dizendo, hoje eu não estou com o espírito muito bom, enfim. Eu sou o espírito, vocês são espíritos e temos um corpo. Então a aparência de que Jesus tinha fisicamente, na verdade, tem pouca importância, né, em frente ao que ele nos trouxe. Mas o Jesus histórico é aquele Jesus que a ciência aceita, né, como provável, e o Jesus mitológico é o Jesus que está descrito na Bíblia, nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, epístolas, né, de Paulo. Com licença, Luiz. Sim. E eu gostaria de saber, porque perante os conhecimentos assim a fundo, Jesus não era. Vou falar da aparência, coisa que você acabou de dizer que não importa. Eu estou fazendo essa pergunta até por curiosidade. Porque todo mundo, principalmente a igreja católica, desculpa que eu também tenho nada contra, eu venho de família católica, e esse homem loiro, de rosto fino, com olho azul, cabelo claro, e no fundo sabemos que o que foi descoberto até hoje, que ele parece mais com a primeira imagem aqui, que é a da esquerda. Eu queria saber de onde veio isso, você poderia me explicar? Se o Jesus europeu, caucasiano, tal, é uma visão que começou a aparecer nas pinturas, nas ilustrações, por volta do século XVI, por causa do Renascimento. Da representação, né, do homem belo, do homem perfeito, fisicamente, quando o teocentrismo, né, o antropocentrismo começou a ganhar frente, então Jesus começou a ser ilustrado dessa forma. Porque até então não se tinha muito uma visão, né, de como era Jesus. Então nós não temos nenhum desenho, nada comprovadamente da época de Jesus que nos dê uma ideia, né, de como era Jesus, a não ser informações trazidas por meios mediúnicos, mas que merecem, precisam, na verdade, carecem de contestação, de mais informações. Como Kardec nos colocou no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, uma informação trazida por um espírito só pode ser aceita na doutrina como verdadeira se essa informação tiver sido trazida também por outro médium da nossa doutrina ou de outra religião, de outra cultura, né, de maneira simultânea, sem eles se conhecerem, porque a verdade é única e é universal. Então, um médium que traz alguma informação, se ele traz só para a nossa doutrina, e essa informação não é colocada também para o resto dos espíritos encarnados, a gente tem que ver essa informação com bastante ressalvas, porque
espírito desencarnado é um espírito como nós, só que desencarnado. Então ele pode trazer uma informação que é a visão dele, e não a visão da verdade. Mas, enfim, então Jesus, com essa visão, né, de homem branco, olhos claros, cabelos claros, é uma visão que nasceu no renascentismo por volta do século XV e XVI. Já essa visão de como provavelmente era Jesus é mais um estudo antropológico, né, pelo estilo, pelo tipo tipo hebreu que vive em toda a Palestina. Então a possibilidade de Jesus, a não ser que os pais de Jesus fossem de ascendência europeia, né, perdidos ali pela Palestina, para Jesus ter esses traços europeus. Mas enfim, o Jesus histórico então é aquilo que a ciência, a arqueologia, a física, a química, a exégese, a teologia conseguem verificar como fato. O Jesus mitológico é aquilo que está na Bíblia. Luiz, Oi. Uma das melhores versões que eu gosto é uma que eu vi no filme O Alto da Compadecida, que você deve ter assistido também. Sim, sim. Que Jesus era negro, né? E é muito interessante. É uma visão bastante provocadora, na verdade. É para fazer porque, pensar. na verdade, eu estava bem próximo, porque na Palestina tinha muitos negros da Etiópia e de outras regiões. Na verdade, a Palestina é um povo de porte branco para morenos, eles não são negros. Mesmo os hebreus que foram para o Egito, a parte baixa do Egito, que fica próximo ao Mediterrâneo, é a parte do Egito onde são africanos, mas tem a pele mais clara. O Alto Egito, que é onde o rio Nilo nasce, mais abaixo, mais para o centro da África, aí sim você tende mais para o negro. Mas mesmo os hebreus não têm uma compreensão física maior do que os egípcios. Eles não são negros, eles são brancos, mesmo têm origem asiática, eles vieram da Mesopotâmia, da região lá do rio Eufrates, Tigres. Eles têm mais uma aparência física árabe, né, do Irã, Iraque, né, porque na verdade foi essa a origem desses povos. Sim, é verdade, porque eu já visitei todo o norte da África, e no norte da África não existe uma pessoa sequer negra, porque são todos, assim, mais ou menos igual brasileiros, né? Nós temos uma multitude de etnias aqui, mas todo o norte da África, começando do Egito até o Marrocos, os lugares que eu mais visitei, não há negros. Apenas pessoas que têm coloração mais ou menos parecida com o nosso moreno. O nosso moreno seria o mais ideal. Bem, mas continuando aqui, gente, aí eu trago aqui uma tabela onde a gente dá para fazer uma comparação, né, do Jesus histórico com o Jesus da fé, com o Jesus crístico. Então eu queria destacar aqui duas linhas que eu acho bastante relevantes, que é a linha do pressuposto, né? Então, no pressuposto, no Jesus Cristo, a Bíblia, né, o que traz é fato, a gente não questiona, né? Ou seja, é o que está ali. Exige, você tem que acreditar aquilo com a fé. Então, por exemplo, a separação da água no Mar Vermelho foi daquele jeito que aconteceu, as 10 pragas do Egito foram daquele jeito que aconteceram, a ressurreição de Lázaro foi daquele jeito que aconteceu, o nascimento de Jesus a partir sem um contato carnal foi do jeito que está colocado lá, não se questiona nada. Né? Então aí é esse pressuposto do Jesus da fé, do Jesus mito, do Jesus Cristo, né? Cristo na verdade é um título. Já o Jesus histórico, você tem que contextualizar com a história, né? Jesus existiu, hoje
tem-se como certo isso, né? Há uns 20, 30 anos atrás questionava-se até a existência de Jesus. Hoje é tido pela maioria dos estudiosos que realmente ele existiu, mas o que se procura hoje é abstrair aquilo que é fato daquilo que é mito, que vem da tradição cristã. Bem, outra coisa é da cosmovisão, né? Então, a cosmovisão é a visão do divino. Então, no caso do Jesus da fé, do Jesus mitológico, a visão que se tem a maioria dela, quase que absoluta, é teísta. O Deus antropomórfico, o Deus que tem características humanas, o Deus que tem raiva, o Deus que ama, o Deus que castiga, o Deus que perdoa. Né? Então, essa visão é a visão teísta. Existem alguns que veem uma visão deísta. Kardec se coloca como deísta, mas em muitos escritos dele, ele deixa transparecer uma visão teísta. Então, os críticos não sabem muito se ele era um teísta ou um deísta. O deísta é aquele que acredita num Deus potência, num Deus imanente, mas é um Deus que não tem as propriedades humanas, um Deus que transcende isso tudo, que na verdade ele atua por suas leis, então é um Deus vivo, que atua por suas leis, né? E nem ele vai contra as suas leis, porque ele estaria sendo injusto com quem já teve a lei aplicada, e é um Deus que cria o tempo todo. Então o universo continua sendo criado, as galáxias, as estrelas continuam sendo criadas, e é um Deus que se manifesta, né? Que atua através de suas leis universais, que vocês vão ver no curso. Esse é o Deus deísta. O Deus teísta é um Deus que você consegue identificar nele propriedades, qualidades humanas. Ele é perfeito, né? Mas ele tem qualidades humanas. Já o Jesus histórico, mitológico, aí depende muito, né, do estudioso. Ele pode ser um ateu, um agnóstico, pode ser um teísta, pode ser um deísta. Bem, vamos começar a ver então alguns personagens, né, da vida de Jesus, da sua infância e da sua juventude. José, né, que provavelmente era seu pai biológico, tem muito mistério em torno dele. Ele foi descendente do rei Davi? Não se tem ao certo se ele foi. Na Bíblia diz que sim. Tanto que Mateus e o evangelista Mateus, que é o segundo evangelho, e Lucas, que é o terceiro evangelho, eles trazem genealogias que colocam José como descendente do rei Davi, para cumprir a profecia que Jesus também era um descendente do rei Davi. Só que as genealogias não batem, são genealogias que têm bastante diferenças, tanto no tempo como na ordem. Então se questiona muito essa questão da descendência real de José sendo de Davi. José nasceu em Belém? Também não se tem ao certo se José nasceu em Belém. O que tem é o texto de Mateus que diz que ele precisava fazer o recenseamento por ordem dos romanos, que controlavam toda a parte da Palestina, na época do nascimento de Jesus. E que por isso que Jesus nasceu em Belém, porque José, que estava na Galileia, na região da Galileia, teve que se deslocar até a região da Judéia, seria como se fosse um outro estado. Na época, a Palestina estava dividida em três grandes regiões. A Judéia, onde ficava a cidade de Jerusalém, a cidade de Jericó. A Samária, que era uma região que os judeus ortodoxos consideravam como impura, porque existiam também a crença em deuses, em outros deuses, além de Yahvé, como, por exemplo, Moloque, Astarô, El. Então, a Yahvé, ou Javé, era cultuado, mas também era cultuado outros deuses, inclusive nos mesmos templos. Então, os judeus ortodoxos da Judéia e os da Galiléia, que era outra, terceira região, evitavam cruzar essa região da Samária, porque não concordavam com os judeus que
cultuavam outros deuses também. Então eles preferiam margear o Rio Jordão, contornando essa região da Samaria. Então ele nasceu em Belém, não se sabe ao certo. O que se questiona é que esse censo, né, esse recenseamento feito a pedido dos romanos, não aconteceu no ano zero. Se é esse recenseamento que a Bíblia faz referência, aconteceu provavelmente de 4 a 6 anos antes do ano zero. Então Jesus, na verdade, quando foi crucificado, não teria 33 anos, teria provavelmente por volta de 40 anos. E que o que se questiona também é que esse recenseamento no fim do ano seria pouco improvável, que os recenseamentos e os romanos anotavam tudo, eram bem o que fez a Roma crescer, justamente a sua organização, as suas anotações. Os recenseamentos nunca eram feitos no período do inverno, né? Então estranha-se muito ter se pedido um recenseamento justamente nessa época do ano, uma época fria, onde as temperaturas à noite chegam abaixo de 0 graus, fazer com que as pessoas se deslocassem até o seu local natal para participar do recenseamento romano. Enfim, ele era carpinteiro, também questionam-se isso. Acreditam-se mais hoje que ele era um mestre de obras, era uma pessoa de propriedades, de bens, e que, na verdade, ele era um mestre, né, que construía imóveis. Não só móveis, mas imóveis. Era muito comum na época você ter casas que, por causa da região montanhosa, tinham que ter pessoas que conheciam a arte de fazer com que as casas ficassem bem sólidas, né, mesmo em regiões em declive, em regiões de muitas pedras. Perguntas. Já era idoso quando Jesus nasceu? Porque existem evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos que não fazem parte da Bíblia, porque a igreja, né, no século IV, por volta do ano 350, 400, tirou, então não é um livro canônico, mas tem um evangelho que diz que José, quando desposou Maria, ele já era uma pessoa idosa e que tinha filhos, e que ele desposou Maria justamente porque a sua esposa havia falecido, e ele tinha filhos pequenos, precisava de alguém, e aí resolveram ofertar Maria, que era órfã, era uma menina nova e era órfã. Então existe, né, esse questionamento se José era um jovem da mesma idade de Maria, ou se ele era viúvo, já com filhos adultos e tudo mais. Ele foi mesmo pai de Jesus? De acordo com a Bíblia, né, pai biológico ele não foi, porque a concepção de Jesus foi por ação divina, mas ele pode ter sido pai biológico ou não. Existe um questionamento que Maria é uma coisa até meio chocante para quem é cristão, para quem acredita, né, em Maria, enfim, que Maria era uma sacerdotisa do templo. Eu não acredito muito nisso porque não era comum dos judeus ter vestal, isso era mais dos romanos, os romanos que tinham virgens cuidando do templo, né, os judeus na época não tinha DNA também. Então, não tinha como descobrir. Mas existe, né? Como vai ser esse José era o pai de Jesus? Existe a possibilidade, porque existe um túmulo de um soldado romano que é cultuado até hoje na Alemanha, onde está colocado que ele foi o pai, ele fugiu e ele que era o pai, né, de Jesus. E que Maria trabalhava no templo e que ela foi estuprada por esse soldado e que por causa disso, para evitar um conflito, né, com os sacerdotes judeus e com a população, né, porque quem cuidava dos templos era a polícia do Sinédrio, vocês vão ver isso mais à frente, e os romanos. Então existe esse caso, né?
Que loucura. Então, e que aí, para não ter essa confusão toda, arrumaram o José, que tinha perdido a esposa, precisava de alguém para cuidar dos filhos menores, como esposa. Mas José já era um homem de 40, 45 anos, né, que foi ficar com Maria. Mas, enfim, é só uma possibilidade de questionamento. Eu só estou colocando isso porque vocês podem ler isso, né? Isso está na internet, existem livros falando sobre isso e, na verdade, não se sabe ao certo. Estou colocando informações que não é para reduzir a fé de ninguém, é só para servir de base, né? Para vocês entenderem o Jesus histórico e o Jesus da fé. Porque a ideia dessas aulas históricas é justamente essa. A gente ter uma boa referência do que foi Jesus e o que foi Jesus, para a gente, com essa referência, poder trabalhar melhor em nós mesmos. Eu acho que poucas coisas me importam, estou falando por mim. Algumas coisas são irrelevantes. Sim, essa questão do José mesmo é irrelevante. Se José era ou não pai de Maria, se Maria era ou não virgem, se Maria tinha 14 anos ou tinha mais, enfim. Então, o José ser idoso com 46 anos. O que eu faço? Eu me mato agora. Não, é porque na época, tá? As mulheres. Naquela época lá. Pra vocês terem uma ideia, a média de vida na época de Jesus era 35 anos. As pessoas que chegavam a 40, 45 anos já eram consideradas pessoas idosas. É porque não tinha remédio, essas coisas. Não tinha. Se a gente voltar no tempo, eu lembro que quando garotos, na década de 80, as pessoas com 55, 60 anos já eram pessoas idosas. A maioria das pessoas morria, inclusive, com essa idade. 60, 65, né? Hoje não. Hoje se passa de 80 com facilidade, mas não há muito tempo atrás... Graças a Deus. Sim, há muito tempo atrás, na época de Jesus, a média de vida era 35 anos, 40 anos. E as meninas, quando elas tinham a primeira menstruação, normalmente por volta dos 13 anos, já tinha que casar. Uma mulher com 14, 15 anos que já menstruasse e não casasse, já estava errada. Era muito comum isso. Posso fazer um comentário aqui, rapidinho? Você disse no começo que você ia expor algumas teorias que talvez abalaria a sua fé. Eu acho que como espíritas, ou como budistas também, não abalaria não, porque o renascentismo fez um tipo de serviço, criando um estereotipo de um Jesus europeu, ou até mesmo um Jesus ariano, né? E ele transformou toda a família de Jesus e todos os habitantes da Palestina em europeus. Você vê que qualquer característica quando a gente vê alguma coisa exposta, Maria, José, é o Jesus europeu. Até as roupas. Se a gente observar, até as gravuras, roupas que são ilustradas para Maria, para José, são roupas com características da Idade Média, do século XIII, XII, XIII, XIV, enfim. Então eu coloco aqui mais alguns pontos, né? Depois que Jesus, na Bíblia, fala de irmãos, alguns traduzem como primo, porque é a mesma palavra utilizada no hebraico, mas a Bíblia fala claramente de irmãos de Jesus. Então, os estudiosos acreditam que Jesus sim tinha irmãos mais velhos que ele, só que não da mesma mãe, e também tinha irmãos, né, da mesma mãe. Então, acredita-se que Jesus foi o primogênito de Maria, mas que ele teve irmãos menores que ele, tanto que ele tem primos, né? João, por exemplo, era um primo, né, dele, porque a mãe de João, Salomé, era, de acordo com os apócrifos, era irmã de Maria. Então Jesus, né, com essa questão de João ser primo, né, acredita-se que Jesus teve irmãos, porque a Bíblia trata diferente João quando cita os irmãos de Jesus. O que Maria fez depois da morte de Jesus? A Bíblia pouco fala. Né? O que se sabe, por causa dos Atos dos Apóstolos, é que ela ficou em Nazaré
e que Lucas, o evangelista Lucas, que não conheceu Jesus, ele era amigo de Paulo, discípulo de Paulo, né? Lucas foi, tanto é que ele é conhecido como o repórter, o jornalista, o repórter do Novo Testamento. Ele foi até Maria, né? Ele visitou todos os lugares que Jesus passou, inclusive a conhecer a mãe de Maria, a mãe de Jesus, para levantar informação, para fazer o seu evangelho. Então se sabe que ela foi para a região de Nazaré e por lá ficou, mas não se sabe, né, se ela ajudou a divulgar os ensinamentos de Jesus. Nascimento de Jesus. O local, de acordo com a Bíblia, foi em Belém, no ano 0, na data 25. Tudo isso é invenção da igreja, né? Então acaba se questionando tudo, porque Belém foi para cumprir uma profecia que foi feita 8 séculos atrás. Acredita-se hoje que Jesus era realmente da região da Galileia, ele deve ter sido provavelmente nazareno, porque na Bíblia, nos evangelhos, inclusive nos Atos, é colocado Jesus de Nazaré, que é uma coisa muito comum, tanto naquela época como hoje no Brasil, falar-se o nome e logo em seguida falar de onde a pessoa é. Então, João de tal local, Maria de tal família. É comum, e na época também se fazia isso. Então acredita-se que Jesus era de Nazaré, apesar que não se tem nada certo disso. Mas Jesus pode ter nascido em Belém e ter ido para a região da Galileia, onde ficava Nazaré. O problema é que a distância, né, de Nazaré, Cafarnaum até Jerusalém são 150 quilômetros por estradas que, na verdade, nem dá para se chamar de estradas, né, mas por caminhos que passavam por meios de deserto, por meios de locais rochosos, sem hospedagem. Então se caminhava durante o dia para se dormir à noite, com muitos salteadores que inclusive matavam para não deixar testemunha. Então procuravam sempre se viajar em grupos. E para vencer esses 150 quilômetros, que hoje a gente faz de carro em menos de 2 horas, demorava-se em média 5 dias para fazer essa caminhada. E todos os judeus da região da Galileia por causa da Torá, tinham que fazer isso pelo menos 3 vezes no ano. Vencer esses 150 quilômetros. Então era comum nas grandes festas judaicas fazer-se caravanas para fazer esse caminho através aqui, margeando o Rio Jordão, saindo da região da Galileia, evitando se passar pela região da Samária, para chegar na região da Judéia, onde ficava Jerusalém. Então margeava isso aqui para evitar a região da Samária. Jesus, vocês vão ver isso, ele não fazia isso não, ele fazia questão de passar pela região da Samária. Foi no ano 0? Provavelmente não, por causa desse recenseamento. O recenseamento que a Bíblia fala ocorreu, teve um recenseamento, mas que foi do ano 6 ao ano 4. Então, né, questiona também, como eu falei, o período do ano. Dia 25 foi uma data escolhida pela igreja porque era a data que se comemorava o rei do mitraísmo, o deus do mitraísmo, né, que era a religião dos romanos, dos soldados romanos. Então dia 25 era a data máxima da religião dos romanos. Então foi um acordo feito no século IV, no ano 300, de colocar-se dia 25 de dezembro, né, a data que se celebrava Mitra. Mitra é o patriarca o avatar do divino para essa religião mitraísmo, ou seja, no dia que se comemorava o nascimento de Mitra, né, a festa máxima do mitraísmo, se colocou também a festa do nascimento de Jesus. Foi convenção. Acredita-se hoje que Jesus deve ter nascido provavelmente em março, que é quando começa a época de calor, a época que fica fácil as pessoas caminharem sem sofrer com o inverno rigoroso. Houve o censo, né? Existiu estrela de Belém. A ciência astronômica não tem nenhum relato de estrela cadente, de cometa.
historicamente, astrônomos da época, nenhum, né, faz referência a isso. E uma estrela cadente, um cometa, com certeza seria visto também na Fenícia, na Mesopotâmia, e os astrônomos dessa época fariam um relato porque eles fizeram outros relatos, mas não dessa estrela de Belém, dessa época provável entre o ano 6, 7, antes do ano 0 e um pouco depois. Mas pode ter acontecido um fenômeno mediúnico onde algumas pessoas viram, né, algo no céu. Então não dá para se descartar. Jesus nasceu em estábulo? Não se tem ideia disso. Acredita-se que não, né, porque essa é uma visão bastante romântica, né, que foi criado, que a igreja seria conveniente a igreja criar. Os reis magos existiram? Também acreditam que não, né, que é uma criação também, isso está no Evangelho Apócrifo, tanto a questão da estrela, apesar que no Evangelho também fala sobre isso, mas com detalhes, os reis magos e a estrela é colocado no Evangelho Apócrifo, que não está na Bíblia o nome dos reis magos, enfim. Então, na verdade, não se tem ao certo se eles existiram mesmo. De acordo com esse Evangelho Apócrifo, eles vieram do Oriente, vieram da região da Índia, do Paquistão, mas não se tem certeza ao certo. Bem, o que se sabe ao certo, então, do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, né? O que se sabe ao certo, gente, é tudo trazido por espíritos. Ramatiz, por exemplo, que é um espírito que o Ercílio Mais, um médium paranaense, trazia. Então, Ramatiz nos trouxe bastante informação sobre Jesus, o Sublime Peregrino, para quem não leu, vale a pena ler. Traz bastante informações, só que falta contestação, falta confirmação, né, por espíritos de outras crenças, de outras regiões. Então, o que se tem livros que foram escritos depois desse, que atestam a mesma coisa, mas de acordo com o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, para algo ser considerado verdadeiro, teria que ser mais ou menos simultâneo por médicos que não se conhecem, de culturas diferentes, até de religiões diferentes. E a gente não tem. Mas mesmo assim vale a pena ler, porque é um livro muito bonito sobre o Peregrino, que traz realmente verdades morais, éticas muito legais. E tem os livros apócrifos, que a igreja, né, a igreja cristã, tanto a evangélica como a católica, né, não aceitam como inspirados. E também traz informações sobre Jesus, né, nessa época da infância e adolescência. Esses livros apócrifos, vocês encontram os PDFs com facilidade na internet. Tem o de Tomé, né, e tem o de Pedro, que são os mais conhecidos, que falam da infância de Jesus, mas tem outros também. A infância de Jesus normalmente é relatada de maneira meio que maravilhosa, dizendo que ele era travesso, que até chegava a causar a morte dos amiguinhos, depois ressuscitava, que moldava passarinhos e fazia eles voar, que ralhava com o pai, enfim, tem umas histórias assim, por isso mesmo que a igreja cristã não aceita como inspirados, que traz uma personalidade por Jesus que, né, choca um pouco com as coisas que ele fazia e falava também, mas é interessante conhecer esse lado. Festas judaicas. Como eu falei, existem 7 festas judaicas, mas 3, de acordo com a Torá, todo judeu tinha que participar. E essas festas, essas 3 principais, que é a Páscoa, o Pessá, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, né, uma no início do ano, outra no meio do ano e outra no final do ano, no mês de outubro, que é dos tabernáculos. Todo judeu tem que participar. E Jesus era judeu, era de família judaica, era um judeu. Então, provavelmente, ele foi educado com toda a cultura judaica. Então, provavelmente, ele participava, sim,
né, dessas festas, porque tinha que acompanhar os pais. Então, existem, né, 7 festas principais, mas eu destaco aqui que eram as principais que, de certa forma, né, o judeu ortodoxo tinha que participar, que era a Páscoa, no primeiro mês judaico, normalmente em final de fevereiro, março, é uma festa móvel. 50 dias depois, as primícias, Pentecostes, e a última dos tabernáculos. Né? Isso vai ser visto mais à frente com mais detalhe no curso para vocês. Então, Jesus provavelmente, todo ano, ele ia pelo menos 3 vezes para Jerusalém. Ele saía da região aqui da Galileia, né? Ele morou em Nazaré quando era criança, depois na fase adulta, né? Quando ele começou a sua missão, ficou em Cafarnaum, de acordo com a Bíblia, ele tinha casa em Cafarnaum, e ele fazia esse caminho, né? Passando pela Samária até a região de Jerusalém. Mas a maioria ia contornando o Rio Jordão por aqui. Como eu falei, 150 quilômetros, né? 5 dias de caminhada, o homem adulto, caminhando 6, 7 horas por dia, né, 8 horas às vezes, e dormindo à noite. Aqui tem o Templo de Jerusalém, né, é uma ilustração que dá uma ideia de como ele funcionava. Então você tinha o pátio dos gentios, os não-judeus, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, a porta principal de entrada. Né? O Jardim das Oliveiras ficava aqui na frente, aqui ficava o pináculo do templo, onde ficava o sinédrio, onde ficava a principal escola farisaica, aqui embaixo onde ficavam os mercadores, né, que de acordo com a Bíblia Jesus expulsou. E aqui a gente tem o Forte de Antônio, onde ficava o Herodes, onde ficava o rei, e onde ficava o rei não, o comandante romano, e onde ficavam as tropas romanas, né, cuidando de tudo. E aqui a cidade de Jerusalém em torno do templo. Você tinha muro, na época era bastante comum construir cidades em locais altos, toda murada, né, para dificultar a invasão. Jesus, né, a Bíblia fala que Jesus aos 12 anos, ele comparece a esse templo, provavelmente numa dessas festas, e foi em caravana, essa coisa toda como eu falei. E ele passa por uma entrevista. Tanto que ele, no retorno, os pais percebem, José e Maria percebem que ele não está na caravana, retornam para procurar Jesus. E eles encontram ele conversando com os sacerdotes, os sábios, os doutores da lei no templo. O que se questiona hoje se descobriu que o judeu, né, uma forma dele ascender socialmente era ser escolhido por um dos mestres, né, para ser discípulo desse mestre. Então, normalmente aos 12 anos, quando havia um rito, né, de passagem, aonde o menino se transformava em homem. E nesse rito, ele podia ser escolhido como discípulo de um desses mestres. E aí ele estava com a vida feita porque ele ia virar um rabi. O que era um rabi? Rabi era um judeu que ganhava, né, como prêmio por ter sido escolhido, e era escolhido pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Ele ganhava no final do curso com esse mestre o título de rabi, e o rabi ia trabalhar numa cidade, numa tribo, e ele seria delegado, advogado, médico, sacerdote daquele povoado, ou seja, autoridade máxima. Porque nessas escolas rabínicas eles aprendiam de tudo, aprendiam idiomas, aprendiam a ler e escrever. Apesar que o povo judeu, é uma visão que mudou hoje, acreditava-se que o povo judeu era igual aos outros povos, ou seja, em média, 10% da população sabia ler e escrever. Hoje já tem-se uma visão diferente, que a maioria da população judaica sabia ler e escrever, porque era da cultura deles, desde a época de Moisés. Mas a cultura básica, a educação avançada, só acontecia para alguns, né, que tinham acesso a essas informações, porque ainda fazia uma escola rabínica.
Acredita que Jesus tenha feito essa escola uma escola rabínica, né, onde aprendia-se astronomia, história, idiomas, técnicas de agricultura, porque se ele vai ser um rabi, é ele que ia instruir a população local a melhor época de plantio, de colheita, ele que ia interpretar os astros, ele que ia fazer, ia praticar medicina, ele que ia julgar as desavenças que houvessem na região. Então ele aprendia um pouco de tudo, né, nos 10, 12, 8, não se tem ao certo, acredita-se hoje que não tinha uma duração certa. Quando o mestre julgasse que o discípulo estava pronto, ele tinha que sair da casa do mestre e buscar seus próprios discípulos. Até pelo modus operandi de Jesus, né, de escolher seus discípulos ou aceitar o pedido de alguns para montar o seu discipulado e depois escolher alguns discípulos para levar sua mensagem avante, acredita-se que ele, né, tem estudado uma escola rabínica e com grande mestre rabi. Igual Paulo também teve isso. Então a educação hebraica, o padrão era essa, até os 5 anos, os judeus eram educados pelos pais. Inclusive, a maioria das famílias de classe média, e acredita-se que José e Maria eram de classe média, porque ele era mesmo sendo um artesão, uma pessoa que sem muito status social, ele provavelmente tinha uma cópia da Torá em casa, porque era costume judeu, então ele deve ter ensinado a Jesus a Torá. E era comum na época eles decorarem a Torá e interpretar a Torá, porque era o vestibular, que aos 12 anos, era ir no templo ser entrevistado pelos sacerdotes, e aí aqueles que fossem escolhidos iam ser discípulos desses sacerdotes, desses fariseus. Então, aos 5 anos começava a educação formal feita em casa, e depois eles iam começando a frequentar sinagogas. Então, as sinagogas era um local que toda cidade, todo vilarejo tinha, onde se estudava a Torá, né? Também era um local onde se praticava orações, e as crianças, né, também estudavam. Então, normalmente, elas estudavam de manhã e à tarde ficavam com a família para aprender. Os homens, né, as mulheres aprendiam as tarefas domésticas com a mãe, e os homens aprendiam as tarefas da profissão do pai. Isso à tarde. Pela manhã, eles frequentavam a sinagoga. E antes disso, a educação era toda por causa, tanto a educação moral como a ética, era toda da família. Aqueles que atingiam 12 anos e eram escolhidos, né, iam estudar em escolas rabínicas, que existem até hoje. E depois, quando o mestre julgasse ele pronto, ele tinha que sair da casa do rabi. Se ele fosse escolhido para ser um rabi, para ser um discípulo de um rabi, ele tinha que bancar o rabi. A família do escolhido tinha que bancar o rabi, né? Hoje existe a crença bastante forte que Jesus, por tudo que é colocado nos evangelhos, ele teve essa educação rabínica. Só que acredita-se hoje que Jesus era o mestre dos mestres. Por quê? Porque o que ele nos trouxe nos evangelhos não tem só conhecimento rabínico. E de acordo com as suas viagens descritas nos evangelhos, ele viajou pela Fenícia, ele viajou pelas Decápolis gregas, ele viajou pela Itureia, onde eram cidades romanas, viajou pela Pérea, ou seja, ele conhecia outros locais, outras culturas, outras línguas, outros povos, além da Galileia, da Samária e da Judéia. Pelo fato, vocês vão ver isso ao longo do curso, de Jesus ter levado os seus discípulos para conhecer essas regiões, ele não faria isso se não conhecesse. Como ele vai levar discípulos, né, para conhecer o local que fala outro idioma, que acredita em outros deuses, que tem outra forma, outra cultura, outra visão de mundo, se nem ele conhece? Então acredita que Jesus conhecia sim essas regiões. Então ele, por ter viajado e conhecido essas regiões, acredita-se que ele tenha, né, antes dos 30 anos, feito escola rabínica, mas saiu muito cedo para adquirir conhecimentos de outras formas.
E, então, além da educação familiar que ele teve com Maria e José, moral, ética, aprender a profissão do pai, ele também teve uma educação formal, né, que é dada na sinagoga de Nazaré, de Cafarnaum, de Nazaré, né? Porque ele, como criança, estava em Nazaré. É onde ele aprendeu a ler, escrever e começou os primeiros ensinamentos da Torá. E ele teve uma educação superior, porque ele deve ter feito uma escola rabínica para ter condições até de poder, como é colocado no Evangelho, subir num púlpito de uma sinagoga e ler a Torá, e interpretar a Torá. Porque os judeus, com certeza não, é tradição do judaísmo. Só pode subir no púlpito e ler a Torá, ler o Pentateuco mosaico, quem for rabi, quem estudou para isso, quem é doutor da lei. E é colocado no Evangelho que Jesus faz isso, ele entra na sinagoga de Nazaré logo depois do batismo, né, levam a Torá até ele, tem toda uma cerimônia para levar a Torá até ao púlpito, ele lê uma passagem e depois diz que aquela passagem, né, que aquela profecia se acabou de se fazer porque ele leu. Ou seja, ele tinha que ter uma autoridade para fazer isso, tinha que ser um rabi, tinha que ser um doutor da lei. Então, mais um ponto a favor daqueles que acreditam que ele estudou sim numa escola rabínica. Luiz, 2 minutos. Estou terminando. É que eu preparei a aula para 50 minutos e eu comecei um pouquinho depois, mas vamos lá. E ele teve educação espiritual porque ele teve contato com essênios, o primo dele, João Batista, era um essênio, por toda a descrição que é colocada nos evangelhos, né? A forma de se alimentar, o discurso que ele fazia era de origem essênia. Jesus também, na cerimônia do pão e vinho, era uma cerimônia essênia. Então Jesus teve contato com os essênios, mas não significa que ele era um essênio, porque ele trazia também informações, né, ensinamentos que não eram essênios. Inclusive algumas informações que se contrapunham aos essênios. Enfim, Jesus, né, também teve uma educação divina. Acredita-se hoje que ele era um médium com uma evolução espiritual muito grande e que ele tinha inspiração e intuição. Inspiração divina, ou seja, ele acessava, né, outros planos em desdobramento, em meditação, absorvia a informação desses locais, e também intuição, é um espírito maduro, evoluído, e a intuição é uma coisa que vem de dentro, é quando você traz informações que cada um de nós tem provenientes de outras existências, de outras vidas. Então isso é aquilo que a gente sabe que vai acontecer, o que é daquele jeito, e a gente não sabe explicar, porque é uma experiência que nós temos. E a inspiração vem de fora. Alguém, né, nos inspira, né, com um exemplo, ou com uma palavra, ou então só com a presença. Jesus, então, teve várias fontes, né? Ele não nasceu pronto, ele se formou ao longo do tempo. E cada um de nós tem essa oportunidade. Se a gente for analisar o currículo de Jesus sabia ler e escrever em hebraico, falava vários idiomas, aramaico, latim, grego, porque ele visitou regiões que falavam esses idiomas, conhecia várias culturas, grega, fenícia, romana, foi um rabi, porque ele lia e interpretava a Torá nas sinagogas, então era um doutor da lei, por consequência de ser um rabi, era um sábio, os evangelhos deixam claro isso, benevolente, né, ensinava e praticava a teologia do amor, né, curador, né, e médium de efeitos físicos. Como melhorar o nosso currículo, né, quando a gente, né, vê o currículo de Jesus? Porque a nossa referência é Jesus. Como melhorar o nosso currículo? Com vontade, com determinação, com disciplina. Então, a primeira coisa é isso. A gente tem que querer se melhorar, ser melhor em espírito, nos refinar em espírito e ter determinação e disciplina para isso. Precisamos estudar, vocês estão fazendo isso, né, amar, ser beneficente para depois sermos benevolentes. Beneficente é fazer o bem. Né? Ser benevolente é fazer o bem, né? Mas sem nenhum tipo de pensamento oculto, como Kardec colocava.
Ser beneficente para ficar bem claro, é eu dar um tênis que eu não uso, né, para doação, para casa espírita ou para alguém que precisa, mas é um tênis que eu não uso mais, eu não gosto da cor, eu comprei outro. Ser benevolente é você ter 2 pares de tênis que você usa, que você gosta, e ver uma pessoa que precisa, você dá um dos pares para essa pessoa. Aí é ser benevolente. Né? Jesus era benevolente, nós precisamos chegar lá, mas por enquanto vamos tentar ser beneficentes, pelo menos, para com o tempo sermos benevolentes. Transformar nossos vícios em qualidades e transformar nossos defeitos em virtudes. Tudo isso é com tempo, com prática. A escola nos ajuda nisso. Tanto na ampliação da consciência, como na possibilidade de trabalhar para o próximo. Vocês vão virar servidores, depois discípulos, e vão ter oportunidade de trabalhar pela casa. E vão refinar o espírito através das diversas aulas, né, que a escola vai proporcionar para vocês, o caderno de temas que vocês já começaram a usar e tudo mais. Bem, queria terminar então com esses slides. Jesus é o nosso principal mestre, né, modelo, guia da humanidade, espírito puro, filho muito amado do Pai. Nós também somos filhos do Pai, só que nós ainda precisamos refinar muito o espírito, ampliar muito a consciência para podermos chegar um dia, né, no nível que Jesus tem. É isso, né? É muita informação para pouco tempo. Depois eu vou passar esse PowerPoint para vocês, né? E é isso.